Olá, seja bem-vindo a mais uma academia que começa agora. Hoje a gente fala sobre o direito de informação na internet e quem expõe o trabalho para a gente é a doutora em Direito Ana Cristina Azevedo. Direito de informação no espaço virtual da internet, consolidação da cidadania, tese do curso de doutorado em Direito Político e Econômico, apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito para obtenção do título de doutora em Direito Político e Econômico, orientação da professora doutora Solange Teles da Silva. E para debater esse tema com a gente, estão aqui o doutor em Engenharia de Transportes e Sistemas Logísticos pela USP, Arnaldo Valim, e o doutor em Sistemas de Informação, Fábio Lopes. Obrigada, doutor Arnaldo, pela sua presença aqui na TV Justiça. Prazer é nosso estar aqui presente com vocês e participar desse programa que temos a doutora Ana Cristina, que tem um trabalho maravilhoso nessa área. Obrigada, doutor Fábio, também pela presença aqui no programa. Também muito agradecido pela presença, pela oportunidade. Bom, e agora vamos entender melhor esse tema. Confira um rápido resumo da tese. A pesquisa analisa o papel do direito de informação no espaço virtual da internet e como ele modela a atuação do Estado e conduz ao exercício de uma cidadania moderna e democrática. O estudo também traz à tona as regras do Marco Civil da internet e como a legislação pode atuar a favor do direito de informação. Ana Cristina, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Saiu do Canadá, né, para vir aqui fazer essa visita rápida. Agradeço mesmo a sua presença, uma honra tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu e é uma honra estar aqui. Bom, queria entender um pouquinho sobre o direito de informação no espaço virtual da internet, que é o título da sua tese. O que significa, então, esse direito de informação virtual? O direito de informação é a expressão usada por um autor português chamado Canotilho, e nós entendemos ao longo do estudo que seria mais apropriada do que chamar apenas de acesso à informação ou até mesmo de direito da informação, porque o direito de informação abrange informar, ser informado e manter-se informado. Então, com a internet, ficou muito mais fácil desenvolver todas essas etapas. Com toda a interatividade íncita à internet, facilitou muito o exercício da cidadania pelas pessoas. E foi isso que nós quisemos trabalhar nessa tese, toda essa inovação que a internet proporcionou ao exercício da cidadania. Você trouxe também algum exemplo prático para o estudo? Nós, durante a tese, analisamos decisões do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e até mesmo casos que estavam acontecendo em 2013. Eu finalizava minha tese bem após a Primavera Árabe, na época em que houve muitas manifestações no Brasil e claramente houve todo um papel importante da internet em todo esse contexto. Como é que foi feita essa análise? Explica um pouquinho para a gente, né? Detalhe um pouquinho para a gente como é que é feito isso. Esse direito de informação, vocês analisaram de como isso influenciou, por exemplo, no posicionamento de algum tribunal? Nós, por exemplo, pegamos o caso da Xuxa, em que ela pleiteava o exercício do direito à privacidade. Acontece que os nossos direitos e garantias constitucionais fundamentais, eles sempre se chocam, os direitos individuais contra os direitos coletivos. Então, nesse caso da Xuxa, houve o choque entre o direito de informação das pessoas e o direito ao esquecimento que ela pleiteava. E, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, deve vencer o direito de informação. Então, o resultado foi exatamente esse, lá no Superior Tribunal de Justiça, que deve haver a prevalência do direito coletivo à informação sobre o direito individual à privacidade. Bacana. Bom, Ana Cristina, você também indicou alguns livros para a gente separou alguns, vamos conferir agora quais são. Networks of Outrage and Hope, de Manuel Castells, editora Polit Press. Cyberdemocracia, de Pierre Levy, editora Instituto Piaget. État de droit e virtualité, obra conjunta de 2 autores, editora Les Éditions Temis. Ana Cristina, tem mais algum livro que você gostaria de indicar também? Um livro muito bom na área de direito eletrônico é o Droit du cyberespace, do autor Pierre Trudel. Ele é canadense
e realmente ele trata do assunto, embora não seja um livro novo, mas ele trata do assunto com muita pertinência e muita profundidade. E a sua tese também virou um livro, né? Vamos olhar aqui. Marco Civil, então, da Internet no Brasil, uma análise, então, da lei, né? E do direito de informação. Vou mostrar aqui. Você teve que adaptar muita coisa ou não? É basicamente o que está na tese. Não foi necessário fazer muitas adaptações, porque na tese eu trabalhei a última versão do projeto de lei do Marco Civil da Internet. Então, quando esse projeto foi aprovado, não houve muitas alterações. Portanto, nós precisamos mudar muito pouco antes de publicar o livro. Agora, o Marco Civil da Internet, como você comentou agora, na época que você defendeu, ainda não tinha sido, né, aprovado. O que mudou? Mudou, por exemplo, foi inserido um artigo muito importante que diz respeito à publicação de vídeos, de fotos, de conteúdo que envolve nudez, pornografia. Então, quando um provedor de aplicações se depara com um caso desse, em que alguém reporta para ele que naquele site há esse tipo de imagem ou esse tipo de vídeo, ele tem que retirar o mais rápido possível, senão ele vai responder por isso. Bom, Ana, agora que a gente já entendeu melhor a sua pesquisa, vou pedir para que você fique à vontade, então, para apresentar o trabalho para a gente. A minha tese inicia abordando o que muitas pessoas chamam de era tecnológica, mas, na verdade, a nossa era nada mais é do que uma era humana. A ferramenta, a tecnologia é tão ferramenta a internet como era o telefone, como foi a correspondência. Então, apenas temos novos meios de comunicação. Portanto, nós analisamos toda essa revolução que aconteceu. Analisamos primeiramente os fatos. Em seguida, passamos à análise do direito. Então, como é que a informação atua na internet, como se dá esse processo de informação e como o direito o disciplina. A informação é um bem juridicamente protegido, é um bem extremamente importante atualmente e, portanto, tem toda uma proteção constitucional, legal no Brasil e pelo Marco Civil da Internet. Em seguida, nós analisamos o cabimento de uma legislação para regular a internet. A internet não tem fronteiras, ela é uma grande infraestrutura, uma grande rede que as pessoas usam para se comunicar no mundo inteiro. Enquanto isso, o direito, ele é alguma coisa que acontece dentro do país. O direito tem sim fronteiras, porque cada país tem sua soberania. Então, a pergunta era, mas seria cabível regular a internet, tendo em vista que ela não tem fronteiras? Então, começamos a analisar, inclusive, o que já acontecia na União Europeia, como exemplo, algumas diretivas. Verificamos também a questão de não seria errado fazer provedores de internet armazenarem informações sem que houvesse nenhuma suspeita. E o princípio da presunção de inocência, como fica? Nós analisamos as decisões judiciais, verificamos como o Brasil tratava essa questão até vir o Marco Civil da Internet. Porque enquanto não havia ainda o Marco Civil da Internet, o Brasil já tinha uma Constituição de 1988, porém plenamente aplicável aos fatos que acontecem na internet, outras leis e muitas decisões judiciais. O que mudou? Quando o Marco Civil veio, o Marco Civil esclareceu. O Marco Civil foi extremamente importante para o exercício da profissão pelas pessoas da área de tecnologia da informação, porque o Marco Civil trouxe segurança para essas pessoas. Se antes do Marco Civil não havia regras claras dizendo ao provedor de conexão quais são seus deveres, ao provedor de aplicações quais são seus deveres, aos usuários da internet quais são seus direitos e até mesmo ao governo, qual é o papel do governo nisso tudo. O Marco Civil veio, esclareceu tudo isso. Não dá para afirmar que o Marco Civil é perfeito, ele ainda depende de regulamentação. A regulamentação por decreto virá, ela
está sendo discutida, assim como houve todo um procedimento de consulta pública que aconteceu, aliás, pela internet, com a participação de quem quisesse opinar. Assim está sendo em relação à regulamentação do Marco Civil da Internet. Então, todas as pessoas interessadas, muitas associações, o Comitê Gestor da Internet está envolvido e cremos que no futuro virá esse decreto detalhando alguns pontos do Marco Civil da Internet. Analisamos ainda toda a questão da inclusão digital, porque o Marco Civil, na sua parte final, quando ele fala da atuação do governo, então ele está preocupado em levar a internet para todos. Se nós pegarmos como exemplo um país como a Finlândia muito avançada, foi o primeiro país a garantir o direito fundamental à internet de banda larga para os seus cidadãos. Nós estamos longe disso no Brasil, mas iniciar o processo de inclusão digital é muito importante, isso já está acontecendo. Nós mencionamos na tese diversos programas, tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais em São Paulo, que também estão preocupados com isso. E aí tem toda uma questão de educar as pessoas para usar a internet. É uma ferramenta que não tem elogios à altura em relação ao efeito, à importância para o exercício da cidadania, mas as pessoas precisam saber utilizar. A internet é para todos, é para as crianças, se os pais estão juntos, supervisionando o que está acontecendo, é para os idosos, se os idosos estão cientes dos golpes, de todos os riscos que podem acontecer na internet. Então, toda essa educação desde a escola é muito importante e o Marco Civil, de fato, se preocupou com isso. E para o exercício da cidadania, ele veio a esclarecer os direitos dos usuários, os deveres dos envolvidos nessa atividade e, portanto, foi uma grande conquista do Brasil, até mesmo internacionalmente reconhecida. Tá certo, Ana. Muito obrigada pelas suas explicações. A gente faz agora uma rápida pausa, viu? Mas no próximo bloco vamos debater a tese de hoje aqui no Academia. Não saia daí. Estamos de volta e hoje a gente fala sobre o direito de informação no espaço virtual. O estudo é da doutora em Direito, Ana Cristina Azevedo. Vamos então para o debate, doutor Arnaldo. Posso começar contigo? Claro. Por favor. Bem, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a professora Ana Cristina, tanto pela tese e depois pelo livro publicado, que é um trabalho bastante abrangente, profundo, que a gente consegue entender bem todo o contexto em que está envolvido esse marco da internet. E um dos aspectos que você toca bastante aí nesse trabalho é sobre a questão da cidadania digital, né? O cidadão da internet, né? Que tem o seu direito à informação, mas que também tem as suas responsabilidades, né? Então, nesse sentido, pegando esse lado da responsabilidade das informações que você coloca na internet como cidadão, né? A gente vê hoje no Brasil, no mundo, uma série de movimentos, você mesmo citou aí a Primavera Árabe e tal. No Brasil, por exemplo, hoje nós vivemos um clima político em efervescência, né, em movimentos sociais, em que muitas vezes a gente vê declarações preconceituosas contra certas minorias, né, declarações políticas perigosas, né, como a gente vê às vezes algumas manifestações, queremos a volta da ditadura, a volta do regime militar. Então, como é que o Marco Civil trata, né, essas questões todas que a gente vê hoje com tanta frequência no Brasil, no mundo, né, questões polêmicas mais críticas como essas que eu citei? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a presença do professor Dr. Arnaldo Valim aqui nesse bate-papo conosco. E trata-se de uma pergunta muito pertinente. Eu confesso que eu fico me perguntando quando eu vejo, especialmente as ofensas pelas redes sociais, se isso é ignorância ou se simplesmente essas pessoas são inconsequentes. Porque além de elas estarem infringindo uma lei criminal, porque isso seria uma calúnia, uma injúria, uma difamação,
elas também estão causando danos morais à pessoa ofendida. Então, isso é muito grave. Eu sempre defendo a propagação do direito para as pessoas, para todas as pessoas, desde as escolas, para que elas entendam que elas têm que ter cuidado com as palavras. Nós temos sempre que medir as palavras, inclusive quando nós queremos retratar fatos, temos que tentar fazê-los da forma mais objetiva possível. O cidadão, ele tem o direito de se manifestar, mas com respeito. Ele tem o direito de criticar, mas mediante uma crítica fundamentada que não seja exagerada a ponto de se tornar uma ofensa. Então, o Marco Civil, ele não enfatizou nada em relação a essas ofensas, porque essas ofensas trazem todo um caráter de direito criminal. Mas o Marco Civil é importante em relação à prova, para que esses ofensores possam ir presos, para que esses ofensores possam ser condenados a indenizar essas vítimas. Então, isso foi muito importante. Ele trouxe, então, o Marco Civil da Internet, deveres para os provedores, deveres para esses atores da internet, para que essas provas sejam preservadas. Além, é claro, dos direitos dos indivíduos. Então, um indivíduo, ele não pode extrapolar a esfera dos seus direitos e violar os direitos dos seus semelhantes. Então, sem dúvida, é uma preocupação do Marco Civil no momento em que ele trata dos princípios da internet, mas, em especial, a parte criminal, ela não foi tratada pelo Marco Civil da Internet, mas é tratada por outras leis que igualmente vão punir esses ofensores. E acho que culturalmente, aqui no Brasil também, a gente sempre ouve a expressão internet é a terra sem lei, né? As pessoas realmente acreditam nessa impunidade. E é o contrário, porque pela internet sempre há um rastro. É muito mais fácil capturar um bandido pela internet, se a ofensa foi praticada através da internet ou um crime contra o patrimônio, do que um bandido na rua. É muito mais fácil. É verdade, as pessoas se enganam. Sim. Doutor Fábio, por gentileza, a sua pergunta. Primeiro, eu queria agradecer a presença aqui no programa e ter a oportunidade de ter contato com esse trabalho muito interessante da professora Ana. E eu vou fazer minhas as suas palavras da terra sem lei e aproveitar porque estamos falando sobre uma lei que rege para um território físico que existe, que é o Brasil. Mas a internet é um espaço virtual, é um espaço cibernético que não tem fronteiras físicas, né? E como é que a gente trabalharia esta lei nesse espaço virtual que vai envolver pessoas do mundo inteiro? Como é que a gente consegue trabalhar isso, professora? Em primeiro lugar, professor Dr. Fábio Lopes, muito obrigada pela presença, é uma alegria enorme tê-lo conosco aqui. O direito, infelizmente, não vai fazer milagres, mas eu diria que sim, é possível regular a internet. Cada país pode e deve fazer isso. Claro, se o fato praticado aqui no Brasil, ele de alguma forma gerou consequências em outros países, ou às vezes o que acontece, a prova do crime, ela está num servidor sediado fora do Brasil. Isso realmente vai tornar a situação um pouco mais complexa. Isso vai demandar que a justiça brasileira entre em ação, mas ela vai precisar da cooperação da justiça de outros países. Então, muitas vezes isso acontece através de cartas rogatórias, em que o juiz de um país se corresponde com o juiz de outro, solicita providências ao juiz de outro país. Outras vezes, isso acontece da maneira mais prática possível. O provedor vai lá e bloqueia o site, bloqueia a ofensa, cortando o mal pela raiz, e assim as pessoas de dentro do país não terão mais acesso àquele conteúdo. Então, sem dúvida, depende muito de cooperação internacional. Tratados, convenções internacionais são sempre muito bem-vindos. A disposição dos países, a reciprocidade, no momento em que um país auxilia o outro, o oposto certamente vai acontecer no futuro, quando o outro necessitar.
mas não é simples, não é como regular simples atos, como, por exemplo, o direito de propriedade, em que o imóvel ele necessariamente vai estar em um determinado país, mas nem por isso é impossível. Isso acontece com ofensas, por exemplo, por correspondência. Então, é algo que já existe há muito tempo e a gente diz que essa regulação extraterritorial sempre existiu. Então, com a internet, ela vai continuar existindo, complica um pouco às vezes, mas nem por isso deixa de valer. Perfeito. Doutor Arnaldo? Muito bem. Um outro aspecto que me preocupa nesse contexto todo, não só a mim, mas a toda a comunidade da computação da qual eu faço parte e também a comunidade do direito, é a questão da privacidade das pessoas, né? Hoje, os provedores de aplicação, eles têm dados de milhares, milhões de assinantes no mundo inteiro. E a gente tem ferramentas hoje computacionais que permitem você analisar esses dados, né? Nós temos hoje o fenômeno do Big Data, aí, que é um movimento, um conceito já que se expande pelo mundo inteiro, em que você consegue, através de técnicas estatísticas, matemáticas, computacionais, você extrair informações de volumes imensos de dados, né? Esses provedores como Facebook, Google, Microsoft, etc., eles têm informações de milhões de assinantes, né? O Marco Civil, como é que ele trata essa questão, né, de dar uma certa proteção aos indivíduos para que os seus dados não sejam utilizados de forma indevida? O Marco Civil adotou regras muito importantes nesse quesito. Ele distinguiu especificamente o provedor de conexão, que é o provedor que autentica o usuário na rede, atribuindo a ele um endereço IP. Distinguiu esse provedor de conexão do provedor de aplicações, que são os sites, os e-mails e o que nós utilizamos na internet. Então, ao provedor de conexão, cabe guardar apenas os registros de acesso. Ao provedor de aplicações, cabe guardar, quando for o caso, os registros de acesso às aplicações. Isso resulta exatamente da preocupação com a privacidade, porque jamais um provedor poderia ter essas duas informações. Ele não poderia jamais acumular o registro de conexão e o registro de acesso a aplicações, porque aí sim a privacidade do usuário estaria violada. Aí seria possível descobrir muito sobre a vida do usuário se esses dois tipos de registros pudessem ser concentrados nas mãos de um mesmo provedor. O Marco Civil veda expressamente que isso aconteça e, além do mais, ele também se preocupou em instituir a obrigação a esses provedores de guardarem esses dados com segurança. E o mais importante, de só fornecerem esses dados sob ordem judicial. Então, somente quando um juiz receber uma demanda e considerar que a demanda é fundamentada, o juiz vai solicitar que os provedores de internet forneçam, então, os dados cabíveis e, dessa forma, a privacidade do usuário está muito bem resguardada pelo Marco Civil da Internet hoje. E se a gente for parar para pensar também, Ana, essa questão do direito da privacidade é violado há muito tempo, né? Acho que aqui todo mundo lembra da venda de mailing, né? De e-mail, de telefone, aquelas ligações de empresas, exatamente. E, então, na verdade, a internet agora com o Marco Civil até melhorou essa questão, né? Sem dúvida. Isso foi uma preocupação muito válida do Marco Civil da Internet, porque nós tivemos um caso nos Estados Unidos há alguns anos atrás, em que a American Online teve a concentração desses dados em suas mãos e, pela lista em que não havia nenhum nome, pelos registros era possível identificar quem era o usuário. Então, sem dúvida, isso é uma regra que não deveria jamais sair do Marco Civil da Internet, porque é de extrema importância para a privacidade. Bom, infelizmente, nosso tempo chega ao fim, o debate é super rico, né? O tema a gente pode ficar discutindo aqui durante horas, mas eu agradeço muito a sua presença aqui, Ana, foi um rico debate e muito obrigada pelas suas explicações aqui no nosso programa.
Eu é que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui e fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço também, doutor Arnaldo, pelas considerações. Nós que agradecemos, foi também um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, doutor Fábio. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui debatendo esse assunto bastante interessante. Verdade. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no nosso programa. É só mandar um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa da semana, basta acessar o endereço que você vê na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.